Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. High School DxD, Entre Anjos e Demônios. Parte 7. Capítulo 53. Embora o quarto estivesse sem luz, a visão de Kaito, aprimorada por sua natureza demoníaca, permitia que ele visse claramente no escuro. Ele conseguia até avistar vários pares de calcinhas e sutiãs pendurados desordenadamente no cabideiro. Era um caos total. Um ladrão invadiu aqui ou algo assim? Kaito comentou diretamente. Itsuba Nakano permaneceu calma e entrou no quarto para acender a luz. O quarto da Ishika é sempre assim. Nesse momento, Ishika Nakano, que estava deitada na cama, remexeu-se lentamente e sentou-se enrolada em um cobertor fino. Ugi, não tratem meu quarto como território inexplorado. Sério, bagunçando seu quarto de novo, Itsuba disse, com as mãos na cintura, e começou a arrumar a pilha de roupas perto do guarda-roupa. A Ishika riu 2 vezes e depois se jogou de volta na cama. Ainda dormindo? Levante-se e venha lá embaixo para ajudar com a lição de casa. Kaito chutou levemente o pé da cama. Puxa, você vem ao quarto de uma garota e tudo o que tem a dizer é algo chato assim? Ishika provocou debaixo do cobertor com um sorriso. Eu gostaria de te elogiar, mas seu quarto não me deixa nada para enaltecer. Kaito retrucou calmamente, então de repente virou o rosto para longe da garota na cama e disse baixinho. Cubra-se adequadamente, algumas coisas não devem ser expostas. Ele não esperava que Ishika fosse fã de dormir sem roupa e naquele momento, ela descuidadamente deixou o cobertor escorregar, revelando suas costas nuas. Ishika congelou por um momento, então rapidamente puxou o cobertor com força ao seu redor. Desculpe, eu estava sem roupa. Que vergonha! Ela riu da situação com o rosto ligeiramente corado. O olhar de Kaito vagou para a penteadeira dela, entulhada com uma variedade de produtos de maquiagem, muitos dos quais estavam abertos e desorganizados. Ele não conseguia sequer nomear as cores. Garotas do ensino médio têm tanta maquiagem assim? Kaito pensou em Mai Sakurajima, cujo quarto também tinha muita maquiagem. Às vezes, ela passava um pouco de maquiagem leve antes de ir para o trabalho. Talvez seja por isso que Mai sempre parecia tão madura. Falando nisso, comparada às suas 4 irmãs, Ishika de fato parecia muito mais madura, tanto na personalidade quanto no comportamento. Itsuba, me passe algumas roupas dali. Itsuba sentiu e de repente puxou um conjunto de lingerie preta da pilha, engolindo em seco nervosamente. Uau, usando coisas tão maduras. Itsuba exclamou surpresa com o rosto cheio de choque. Idiota, não exiba as roupas íntimas das pessoas. Ishika, enrolada em seu cobertor, repreendeu com uma risada. Ela olhou para Kaito, percebendo que a expressão dele permanecia calma o tempo todo. Vá logo se trocar. Eu não vou olhar. Kaito disse casualmente antes de se virar e sair do quarto, fechando a porta atrás de si. Do lado de fora, Nino, Miku e Itsuki também tinham terminado de se trocar e saíram, cada uma usando seus acessórios distintivos. Bom, agora não há perigo de confundi-las. Quando Ishika desceu as escadas bocejando, Kaito e as outras já estavam sentados à mesa de jantar na sala de estar. Eu comprei o café da manhã. Comam enquanto está quente. Kaito olhou para Ishika que usava uma camiseta cinza com decote em V e jeans skinny brancos, exibindo perfeitamente sua silhueta. Ela parecia ter se arrumado cuidadosamente antes de sair. Oh, você é bem atencioso, não é? Ishika comentou, um tanto surpresa, enquanto as outras 4 irmãs já tinham começado a comer, conversando sobre coisas aleatórias enquanto o faziam. Elas estavam ou absortas na conversa ou fazendo suas próprias coisas, não demonstrando interesse nos livros didáticos na frente de Kaito. Agora ele entendia por que as notas delas eram tão baixas. Assim que todas terminaram o café da manhã, Kaito deu leves batidas na mesa. Tudo bem, vamos começar a tutoria da lição de casa agora. Você não pode inventar um feitiço ou algo assim? Estudar é muito chato. Nino reclamou claramente desinteressada. Isso vem com um preço diferente, Kaito respondeu casualmente. Desenvolver um feitiço para humanos provavelmente custaria cerca de 50 anos da sua vida. Então esquece. Nino recuou imediatamente. Fácil de assustar. Ishika bocejou e disse preguiçosamente. Bem, qual é a utilidade de estudar, afinal? Depois da escola, mal usamos isso. A atitude dela era bastante despreocupada. Essa mentalidade era quase idêntica à de muitos alunos ruins. Nino assentiu repetidamente em concordância, enquanto Miku permanecia em silêncio e quieta. Itsuba e Itsuki, no entanto, pegaram seus livros, sendo as mais obedientes a Kaito. Kaito sentou-se calmamente em frente às 5 lindas garotas e respondeu. Não é que estudar seja inútil, é que o que vocês estudaram até agora é que é. Todas. Por um momento, todas ficaram sem palavras com as declarações de Kaito. Mesmo que não quisessem admitir, sabiam que Kaito tinha razão. Sempre agindo como algum ancião sábio. Nino resmungou, a mais rebelde das 5 irmãs. Kaito não se importou com a atitude dela, dizendo calmamente. Vocês podem ignorar minha presença, mas este é o desejo da Yotsuba. O desejo dela foi sincero o suficiente para me convocar, um demônio, e por isso, vocês deveriam ao menos corresponder às expectativas dela. As irmãs ficaram surpresas. Itsuba não esperava que Kaito a trouxesse para a conversa e ficou sem graça. Não olhem para mim assim. As orelhas dela ficaram ligeiramente vermelhas. Ishika e as outras trocaram olhares.
Talvez as palavras de Kaito tivessem tocado seus corações, pois pararam de agir de forma tão casual e pegaram seus livros obedientemente. Vendo isso, Kaito abriu os materiais de ensino e começou sua primeira sessão de tutoria. A magia de alteração do senso comum era bastante milagrosa, podia mudar a percepção das pessoas e controlar suas memórias. Enquanto explicava os pontos de conhecimento nos livros, Kaito usava a magia para forçar as garotas a lembrá-los. Em matemática, apenas memorizar esses pontos não é suficiente. É preciso aprender a aplicá-los com flexibilidade. Em seguida, vamos passar por alguns exemplos práticos. Kaito explicou pacientemente e, embora a magia ajudasse, as garotas à sua frente pareciam um pouco distraídas. Kaito não se importou. Quer elas gostassem ou não, ele ia garantir que aprendessem tudo. Referindo-se ao conhecimento aqui. Após cerca de meia hora, Kaito deu leves batidas na mesa. Algo que não entenderam? Nós lembramos de tudo. As 5 garotas assentiram em uníssono. Kaito contraiu os lábios e olhou para o caderno de Yotsuba, assentindo levemente, belo desenho de flor. Yotsuba, ahahaha. A garota coçou a cabeça sem jeito. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos, Kaito disse suavemente. Todas se animaram imediatamente. Até a usualmente introvertida Miku mostrou uma expressão mais viva com as palavras de Kaito. Nino jogou sua caneta e deitou-se na mesa reclamando. Por que ainda temos que assistir a aulas quando existe magia? Ela claramente se ressentia por Kaito não poder simplesmente torná-las mais inteligentes de forma direta. Elas realmente não gostavam de estudar. Ugh, minha cabeça dói assim que começamos a estudar. Que coisa estranha. Você acha que eu tenho algum tipo de condição rara? Itsuki murmurou. Kaito olhou para Itsuki e disse calmamente. Não se preocupe, pode ser porque seu cérebro está crescendo. Itsuki, todas não puderam deixar de rir. Itsuki inflou as bochechas, parecendo um esquilo adorável. Esse cara realmente não consegue dizer nada de bom. Hoje é sábado, o shopping deve estar agitado. Que tal irmos às compras esta tarde? Ishika sugeriu com um sorriso. Com certeza, eu também quero ver o filme mais recente. Nino respondeu imediatamente. Miku balançou a cabeça. Eu não quero sair. Recentemente ela estava obcecada por um novo jogo baseado nos 3 reinos, incapaz de se desapegar. Itsuba, por outro lado, estava sempre ocupada com várias atividades escolares, nunca recusando convites, o que a tornava bastante popular na escola. Quanto a Itsuki, ela preferia ir direto para a praça de alimentação. Vendo Kaito sentado em silêncio de lado, todas olharam curiosas para ele. E você, Kaito? O que você costuma fazer? Para essas garotas, ter um ser misterioso e extraordinário como Kaito por perto naturalmente despertava a curiosidade. Na verdade, durante a tutoria de Kaito, elas frequentemente o observavam secretamente. Não importava como olhassem, ele não parecia um demônio. Só de pensar em um demônio dando aulas para elas já dava uma sensação surreal. Nino frequentemente lançava olhares furtivos para Kaito. Ela pensou, todos os demônios são bonitos assim? Ele faz o meu tipo. Nino refletiu, mas é claro que não diria isso em voz alta. Quão vergonhoso seria? Vendo todas olhando para ele, Kaito pensou por um momento e respondeu de forma sucinta. Escola, treinamento, completar pedidos e lutar. Capítulo 54. Miku Nakano não pôde deixar de perguntar. Por lutar, você quer dizer, um duelo? É do tipo onde a magia voa para todo lado? Nino também ficou animada. Miku ficou imediatamente descontente e disse a Nino. Nino, eu perguntei primeiro. O que isso importa? Vamos lá, Kaito, conte para nós. Kaito olhou para essas garotas curiosas e teve que acenar levemente. É praticamente magia voando para todo lado, e você também poderia chamar de um duelo de vida ou morte. Duelo de vida ou morte. O tom de Miku subiu alguns níveis, e havia estrelinhas em seus olhos. Kaito olhou para Miku com curiosidade, imaginando o que estava acontecendo com ela. Ele não sabia que Miku era, na verdade, uma entusiasta fanática por história militar. Para ela, essas histórias de vida ou morte eram vistas como algo muito sagrado. Ela não havia percebido que o que Kaito mencionou era completamente diferente do tipo de duelo que ela estava pensando. Ele estava falando sobre uma batalha com anjos caídos, onde um único erro poderia significar a morte, não algum duelo de guerreiros com honra e integridade. Ele estava lidando com situações onde o objetivo era matar o oponente por qualquer meio necessário. Bem, não há necessidade de explicar tanto para elas, desde que interpretem como quiserem. Nesse caso, não seria muito perigoso? Ishika Nakano perguntou cautelosamente. Houve perigo, mas tive a sorte de passar por isso com segurança. Kaito disse calmamente, mas seu tom indiferente ainda fazia a imaginação das garotas disparar. Se fosse realmente uma ameaça à vida, a postura atual de Kaito era calma demais. Os olhos de Nino desviaram ligeiramente e ela de repente estendeu a mão para beliscar o armo de Kaito. Kaito virou a cabeça para olhá-la com curiosidade, e Nino imediatamente retraiu a mão e sentou-se ereta. O que foi? Kaito perguntou. Nada. Nino raramente corava e rapidamente deu um grande gole de água fria de seu copo. Ela estava gritando por dentro. Sério, que músculos sólidos. Mas ele parece tão bem proporcionado. Cof, porque estou ficando toda apaixonada. Nino lembrou a si mesma que Kaito era uma pessoa muito perigosa e que ela não deveria chegar muito perto. Kaito não se importou com o pequeno gesto de Nino e disse casualmente, se alguma de vocês precisar usar o banheiro, vá em frente, então continuaremos com as lições.
As expressões das garotas congelaram, e elas imediatamente pareceram angustiadas. Chega! Kaito ficou sem palavras. Eu mal comecei, mas já estamos exaustas. Ishika fingiu estar com pena de si mesma. É realmente cansativo. Obviamente sou eu quem está fazendo todo o trabalho, não é? Vocês nem se mexeram e estão apenas sentadas aí sem reação. Kaito olhou para as quintuplas. Elas pareciam idênticas, mas tinham expressões diferentes, o que ele achou bastante divertido. De jeito nenhum. Estivemos tentando duro para cooperar com V. Nino fez um pequeno biquinho. Vá devagar, não se apresse, há bastante tempo. Miku disse suavemente. Isso mesmo, podemos levar o tempo que for preciso. Itsuki concordou. Apenas Yotsuba permaneceu enérgica. Tudo bem, eu ainda consigo aguentar. Kaito, vamos começar, continue. Itsuba ainda é a melhor. Kaito sorriu levemente, mas então subitamente teve uma percepção. A conversa de agora há pouco pareceu um pouco estranha. Depois de explicar para 5 irmãs a manhã inteira, até Kaito inevitavelmente ficou com a garganta seca. O espírito das quíntuplas também estava baixando. O poder de alterar o senso comum drenava a energia delas também. Quando Kaito viu que elas estavam quase no limite, ele parou. Por enquanto é só, vamos comer. Com certeza, já é tão tarde hoje. Que tal pedir comida, Kaito? Você se juntaria a nós? Ishika pegou o telefone. Tudo bem. Kaito pensou a respeito e concordou, já que não tinha outro lugar para ir. A comida chegou rápido, mas as 5 irmãs estavam espalhadas por todo o sofá, sem querer se mexer. Kaito teve que se levantar e abrir a porta para receber a comida. Todos se reuniram ao redor da mesa, e Kaito notou que a comida que pediram era bem cara. Bem, considerando a origem familiar das irmãs, fazia sentido. Ele ouvirá dizer que a família delas era dona de um hospital, então eram bem ricas. Pela localização da casa e a configuração do carro, podia-se ter um vislumbre da riqueza delas. Eles tiveram um almoço agradável juntos, mas de repente um telefone tocou. Ishika, que estava cochilando preguiçosamente, imediatamente atendeu o telefone e correu escada acima. Todos olharam para ela, mas não disseram nada. Cerca de 10 minutos depois, Ishika desceu, agora vestida com uma roupa cuidadosamente escolhida, segurando uma bolsa pequena, parecendo em todos os aspectos uma mulher madura. Desculpe, a lição de hoje tem que terminar aqui. Tenho um assunto urgente para resolver. Ishika se desculpou com Kaito. Tudo bem, disse. Kaito não insistiu, sabendo que já havia coberto a maior parte do que preparara. Se elas ouviram ou não, o resto não era crucial. Com a saída de Ishika, a lição naturalmente não pôde continuar. Depois de verem Ishika partir de carro, Nino e Itsuki discutiram seus planos ansiosamente. Elas não acabaram de dizer que estavam exaustas. Parecia que estavam cheias de energia assim que começavam a falar sobre coisas divertidas. Kaito sabia que essa era a alegria dos preguiçosos. Eles revivem totalmente assim que a aula ou a escola acaba. Assim, não muito depois de Ishika sair, Nino e Itsuki foram fazer compras juntas, e Yotsuba foi encontrar suas amigas, dizendo que precisava ir ao treino de basquete. Essa garota enérgica era realmente animada demais. Dessa forma, a casa ficou apenas com Miku. Miku não ficou na sala de estar. Ela pegou seus materiais de estudo e subiu, sem se importar que Kaito, que tecnicamente era um estranho, ainda estivesse na casa delas. Kaito não pôde deixar de se perguntar se ele realmente parecia tão inofensivo. Ele é um demônio. Porque parecia que elas não o levavam a sério. Enquanto arrumava seus materiais de ensino preparados, Kaito notou um livro no sofá. Ele não sabia quem o havia deixado lá, mas todas eram bem esquecidas. Ele o pegou e viu que não era um livro didático, mas um livro sobre generais militares. Kaito estava curioso sobre quem o deixará, e então ouviu o som de passos apressados descendo a escada. Miku, que acabará de subir, desceu correndo. Isso é meu. Vendo Kaito segurando o livro, Miku ficou um pouco envergonhada e falou rapidamente. Aqui. Kaito entregou o livro de volta para ela. Miku, você gosta de ler sobre generais militares? Ele perguntou casualmente, o que deixou Miku agitada como se seu maior segredo tivesse sido descoberto. Sim, ela respondeu suavemente. Não admira que você tenha ficado tão animada quando ouviu sobre duelos. Kaito voltou para seus materiais de ensino. Miku estava de fato envergonhada e sussurrou rapidamente. Por favor, não conte a ninguém que eu gosto disso. Porque isso é algo para se envergonhar. Claro que é. Minhas colegas gostam de garotas mágicas e coisas do tipo, e eu gosto de homens de meia idade com barba. Isso não é estranho. Bem, gostar de garotas mágicas é mais estranho. Kaito retrucou reflexivamente. Mas então ele pensou que não deveria ser tão direto e deveria respeitar os hobbies de cada um, então acrescentou. Contanto que você goste, não importa o que os outros pensem. Ouvindo Kaito dizer isso, Miku sorriu ligeiramente. Foi a primeira vez que Kaito viu Miku sorrir. Ela sempre fora quieta, sentada ali em silêncio. Mesmo quando falava, eram apenas palavras breves. Kaito subitamente pensou em algo e perguntou curioso. Miku, o contexto dos generais militares inclui os 3 reinos? Sim, o contexto deste livro é baseado em documentos históricos da China. É um período histórico real, mas os personagens principais são do nosso lado. Miku assentiu levemente. Falar sobre seus generais militares favoritos a tornava mais falante. Kaito ponderou. Desde que chegará a este mundo, ele notara muitas coisas se sobrepondo ao seu mundo original. Fosse a existência de anjos e demônios ou a semelhança entre os países, eram basicamente idênticos.
Ele não sabia qual era a relação entre este mundo e seu mundo original, mas definitivamente havia uma conexão. Caso contrário, ele não teria vindo parar aqui de forma tão inexplicável. Miku não percebeu os pensamentos de Kaito. Encontrando alguém com quem conversar, ela perguntou ansiosamente: Kaito, você já leu? Li um pouco, mas definitivamente não sou tão conhecedor quanto você, Miku. Kaito sorriu. Você parece ser realmente apaixonada por generais militares. Sim, eu sou meio obcecada, e é por isso que estou tão atrasada. Miku pareceu um pouco arrependida. Entre as 5 irmãs, eu sou a mais atrasada. Isso não é verdade. A Itsuba não tirou um 0 antes? Mas a Yotsuba é muito boa em esportes. Miku rebateu. Isso é uma grande vantagem. Você não pode olhar por esse prisma. Kaito balançou a cabeça. Todos têm seus pontos fortes. Miku, você tem suas vantagens também. Você não deve comparar suas fraquezas com as forças dos outros. Isso torna a vida muito cansativa. Sério? Sim, na minha opinião, contanto que uma pessoa domine uma habilidade é o suficiente. Então apenas foque em aperfeiçoá-la. Miku não pôde deixar de rir, mas muitas pessoas pensam que deveriam ser completas, sobressaindo em todas as áreas. É por isso que a pressão é tão alta. A expressão de Kaito era indiferente enquanto ele continuava. Pau para toda a obra, mestre de nada. Miku. As palavras repentinas de Kaito fizeram Miku rir. Kaito apresentou a ela uma perspectiva diferente sobre a vida, diferente do que a maioria das pessoas sempre lhe dissera. No passado, não importava com qual parente falassem, todos queriam que as irmãs fossem excelentes, excelentes e mais excelentes. Mas Kaito disse que elas não precisavam estar tão estressadas. Isso realmente ressoou com Miku. Se ao menos todos pensassem como vê. Miku não pôde deixar de suspirar, parecendo muito mais animada. Capítulo 55. Talvez por causa dessa conversa, o relacionamento com Kaito tenha se tornado um pouco mais familiar. Kaito subitamente mudou de assunto. Mas como eu disse, você ainda precisa estudar muito. Desta vez, Miku assentiu seriamente. Com sua ajuda, Kaito, eu realmente tenho alguma confiança. A magia é realmente incrível. Se não fosse por isso, não saberíamos o que fazer. Não dependa demais da minha magia. Kaito lembrou a ela. Esta magia é apenas auxiliar. O mais importante é que você estude seriamente. E Miku, você se subestima demais. Subestima o quê? Mesmo sem magia, Miku, você ainda poderia se graduar sem problemas. Não é apenas você, Ishika, Nino, Yotsuba e Itsuki, todas podem fazer isso também. O rosto de Miku mostrou certa surpresa. Sério? Claro. Não se subestime, o potencial humano é ilimitado. Caso contrário, por que anjos e demônios dependeriam dos humanos para se desenvolverem tranquilamente? Apenas esse fato é suficiente para mostrar o ponto. Miku suspirou impotente. Realmente você confia demais em nós, quíntuplas. Ela ajustou a saia e suspirou. Se ao menos pudéssemos ser tão inteligentes e capazes quanto você, Kaito. Honestamente, você é do tipo que se destaca em tudo, não é? Você realmente me lisonjeia. Kaito sorriu levemente. Mas não me inveje, afinal, eu não sou humano. Miku. Ser um demônio tem suas vantagens, permitindo que ele diga orgulhosamente que não é humano. Ele não era humano para começar, ele poderia ser um demônio de alto escalão, ou até mesmo um demônio de classe especial. Claro, Miku não havia percebido que antes de se tornar um demônio através da peça de xadrez maligna, Kaito era um ex-humano. Nesse momento, Kaito terminou de organizar suas coisas e se despediu de Miku. Eu vou para casa hoje. Voltarei amanhã à tarde. De agora em diante, darei tutoria a vocês por 1h30 todos os dias, então não tomará muito do seu tempo. Até amanhã, Kaito. Sim, até amanhã. Kaito reuniu suas coisas, e um círculo mágico vermelho escuro apareceu sob seus pés, teletransportando-o instantaneamente. De volta para casa, o lugar estava vazio, e parecia que Rias e Asia ainda não tinham retornado. Kaito, entediado, decidiu começar seu treinamento. Hoje, como de costume, ele recebeu seu pagamento através do contrato. Seu poder mágico havia aumentado apenas ligeiramente, com a maior parte vindo de Mai Sakurajima. Vale a pena mencionar que, embora Kaito não tivesse cumprido totalmente as condições da comissão, a energia emocional fornecida pelas 5 irmãs foi bastante substancial. No entanto, ao contrário do amor de Mai, as emoções usadas como pagamento pelas 5 irmãs vinham principalmente da tristeza e da dor. Isso surpreendeu Kaito, fazendo-se perguntar se estudar era realmente tão doloroso para aquelas poucas alunas de baixo desempenho. Mas isso é bom também, talvez devêssemos cancelar a folga de amanhã. Pensando nos rostos das quíntuplas lutando através de suas palestras, Kaito não pôde deixar de rir interiormente. Aquelas garotas, apesar de suas personalidades diferentes, eram bastante adoráveis. Estimulando o crescimento mágico através da ressonância da arma, Kaito agora havia se adaptado a essa estimulação. A dor do surto mágico estava bem dentro dos limites aceitáveis. Contanto que ele não usasse excessivamente a ressonância da arma, este método sutil de ficar mais forte era muito bom, e com o tempo, o crescimento em força seria considerável. Perdido em seu treinamento, o tempo voou e logo era noite. De repente, o quarto se iluminou com o brilho do círculo mágico, e Rias e Asia se teletransportaram de volta juntas. Notando a presença delas, Kaito parou seu treinamento e quando abriu os olhos, uma luz dourada brilhou brevemente em seu olhar. Estou de volta, Kaito. Asia imediatamente mostrou um sorriso doce, correndo para os braços de Kaito. Bem-vinda de volta.
Kaito abraçou a cintura fina de Ásia, notando que ela parecia muito feliz. Ásia parece muito feliz hoje? Ásia assinou um contrato com sucesso hoje. Sério? Isso é ótimo. Kaito sorriu, esfregando a cabeça de Ásia, genuinamente feliz por ela. Ele então olhou para Rias, notando que ela parecia um pouco distraída. Rias? Ah, o que foi? Vejo que você parece um pouco distraída, está cansada? Kaito disse suavemente. Rias franziu os lábios levemente, parecendo hesitante, mas acabou ficando em silêncio. Ela forçou um sorriso. Um pouco. Ajudei a terminar vários estudos arqueológicos hoje, ficando curvada por tanto tempo, minhas costas estão doloridas. Rias frequentemente aceitava comissões como professora para uma equipe arqueológica, muitas vezes ajudando-os a estudar algumas coisas estranhas e raras. Eu vou esquentar a comida primeiro, vamos jantar cedo e descansar cedo, Ásia disse com um sorriso doce, dirigindo-se alegremente para a cozinha. Tudo bem, eu vou tomar um banho primeiro. Tá bom. Rias então caminhou até o banheiro, despindo-se peça por peça no vestiário, parando sob o chuveiro, deixando a água quente acalmá-la. Observar a bela figura parada ali, com a água quente deslizando continuamente sobre sua pele delicada e clara, era uma visão digna de nota. Mas Kaito não tinha pensamentos lascivos, apenas olhava para Rias, contemplando. Ele sentiu que Rias parecia ter algo em mente. Talvez ainda seja sobre assuntos de família. Quando Rias terminou o banho, Ásia já havia reaquecido a comida. Os três jantaram juntos. Ásia, muito trabalhadora, foi lavar a louça, enquanto Kaito sussurrou para Rias. Você quer que eu te faça uma massagem? Pode ser. Rias sorriu. É raro você ser tão atencioso comigo. Eu sempre fui atencioso com você, sabe disso. Kaito sorriu, segurando a mão de Rias, conduzindo-a para o quarto. Rias imediatamente desabotoou o roupão, seu corpo sedutor exposto à vista de Kaito, e então se deitou na cama. Na cama, seu corpo pálido e impecável jazia horizontalmente, suas curvas instigantes fazendo o coração acelerar, tornando difícil desviar o olhar. Kaito se aproximou, tirou os sapatos, subiu na cama e sentou-se diretamente sobre Rias. Com a magia girando em suas palmas, Kaito começou a massagear os músculos das costas e da cintura de Rias. As costas dela eram muito lisas, a pele branca como a neve, tão boa que outras mulheres teriam inveja. Quando as mãos de Kaito pressionavam, parecia quente e macio. Usando magia, Kaito moveu as mãos do cóccix de Rias para cima, fazendo Rias soltar um gemido confortável. Ela dobrou os braços, enterrando o rosto nos cotovelos, com seu longo cabelo vermelho fogo drapeado sobre o ombro, aproveitando o serviço de Kaito. Hehe, por que você está tão charmoso hoje? Ela sorriu para Kaito. Eu não costumo te encantar? Kaito continuou sua massagem, sentado sobre as pernas de Rias, olhando para o corpo branco, como jade, abaixo dele, suas mãos pressionando constantemente. Sua técnica era bem padronizada. Kaito sabia exatamente onde pressionar para o melhor efeito de relaxamento. Aqueles livros não foram perda de tempo. Rias sentiu as mãos de Kaito fortes, porém na medida certa, a pressão combinada com a estimulação da magia, fazendo-a se sentir tão relaxada que seus ossos quase viraram mingau. Ela soltou ronronos suaves como uma gata. Claro, eu gosto de você o tempo todo, mas hoje você está tão gentil, está me fazendo me apaixonar ainda mais. Eu sei que você está sob muita pressão, então só quero fazer algo por você. Kaito falou suavemente, deixando Rias levemente atonita. Ela ficou em silêncio por um momento, então sorriu impotente. Realmente você me decifrou. É sobre assuntos de família, não é? É. Rias suspirou levemente. Mas está tudo bem, eu ainda consigo aguentar por enquanto. Kaito franziu os lábios levemente e então disse suavemente. Se você não quiser mais suportar isso, apenas coloque tudo para fora. Eu vou te ajudar. Como você vai ajudar? A garota ficou levemente atonita, recusando. Sua força atual ainda não é o suficiente. Isso não é necessariamente verdade. Após um segundo, o tom de Kaito era calmo. Rias, que estava de costas para ele, não podia ver, mas o garoto baixou a cabeça, uma luz dourada brilhando brevemente em seus olhos. Aparentemente sentindo a aura de Kaito, Rias ficou um pouco surpresa. Ela se apoiou no cotovelo, olhando para trás para ele, vendo o comportamento calmo e composto do garoto, sempre confiante e controlado. Por que você está olhando para mim? Deite-se. Kaito deu um tapinha na parte inferior das costas de Rias. Rias soltou um suspiro suave, seu olhar tornando-se mais sedutor, deitando-se obedientemente de novo, sorrindo levemente. Inesperadamente, eu me sinto segura com você. Você realmente me emocionou hoje. Não é isso que um homem deve fazer? Kaito disse calmamente, enfatizando novamente. Rias, eu não estava brincando agora há pouco. Massageando suavemente o corpo de Rias, os olhos dela estavam tão confortáveis que se estreitaram. Eu entendo. Você deve ter seus trunfos ou planos, mas eu não quero que você corra riscos. Eu ainda consigo lidar com essa pressão. Kaito ficou em silêncio por 2 segundos, dizendo suavemente não se machuque. Hehe, não vou. Afinal, eu sou a próxima chefe da família Gremori. Kaito só pôde dizer hehe. Se aquela posição como chefe da família fosse útil, Rias não estaria tão preocupada. Depois de dizer isso, Rias de repente agarrou a mão de Kaito, fazendo-o parar. Tudo bem, deixe-me virar. Ela disse e Kaito se levantou. Rias virou-se, agora deitada de costas. A garota exibia um sorriso levemente provocador, seus olhos brilhando enquanto olhava para Kaito. Capítulo 56. Massageie a frente também.
Tudo bem. Kaito não seria tímido, então começou a massagear imediatamente. Afinal, não era a primeira vez que ele fazia isso. As sensações estimulantes vinham onda após onda, e a respiração de Rias tornou-se visivelmente mais pesada. Ela abriu os braços para Kaito, com um tom de voz um pouco aquecido. Deixe-me segurar você? Vendo a paixão nos olhos dela, Kaito inclinou-se e pressionou-se contra ela. Rias envolveu os ombros dele com os braços e Kaito baixou a cabeça para beijá-la. Eles se beijaram intensamente por mais de 1 minuto antes de se afastarem, ambos um pouco perdidos na paixão. Com as mãos nos ombros de Kaito, Rias olhou fixamente para ele por 2 segundos e então disse suavemente: tome-me. Ela não conseguia controlar suas emoções, seus olhos pareciam queimar de desejo. Kaito olhou para Rias de perto, mas recusou gentilmente. Ainda não. Por quê? Rias ficou atônita por um momento e disse rapidamente: eu ainda sou virgem, você sabe. Não tem nada a ver com isso. Kaito explicou: se agirmos agora, será difícil para você mais tarde. Você é a futura chefe da família Gremory. Agir por impulso terá consequências. Poderia até começar uma guerra entre as duas famílias. Ele não estava exagerando. Rias ainda tinha um contrato de casamento, um compromisso feito para a continuação da raça. Se Rias agisse por impulso agora, o demônio de sangue puro de quem ela estava noiva não deixaria passar. Ele teria todos os motivos para agir. Isso seria visto como Rias e Kaito estando errados, dando aos outros uma desculpa para causar problemas. Kaito não tinha medo, mas não queria dificultar as coisas para Rias, então precisava pensar no futuro dela. Lembrada por Kaito, Rias pôde apenas suspirar. É claro que ela entendia essas coisas. Apenas um momento atrás, ela teve um forte desejo de se libertar dessas restrições, e foi por isso que falou de forma tão impulsiva. Felizmente, Kaito permaneceu calmo. Agora não era o momento de ceder aos desejos dela. Somente quebrando o contrato de casamento ela seria capaz de fazer o que quisesse, de estar abertamente com a pessoa que amava. Ela não pôde evitar abraçar Kaito com força e sussurrar suavemente: Kaito, eu te amo mais que tudo. Vendo o estado emocional dela, Kaito sorriu levemente, então tirou as roupas e pressionou-se sobre ela. Ah, você não disse que não poderíamos fazer? Eu apenas disse que não podemos ir até o fim. Ainda podemos fazer outras coisas. Sua família não vai descobrir. Com isso, Kaito baixou a cabeça sem cerimônia, deixando um chupão no pescoço de Rias. Hehehe. Rias finalmente soltou uma risada feliz e se emaranhou com Kaito, agradando-se mutuamente de forma constante. Na manhã seguinte, Kaito abriu os olhos lentamente, levantou-se e caminhou até a janela. Ele olhou para o sol da manhã e respirou fundo. Ele não tinha dormido a noite toda, esteve cultivando o tempo todo. Depois de um tempo selvagem com Rias na noite passada, eles foram flagrados por Ásia quando ela entrou. A pequena beldade imediatamente ficou com ciúmes e o resultado foi que os três brincaram juntos por muito tempo. Depois de convencer Rias a dormir, Ásia não foi descansar, mas juntou-se a Kaito em seu treinamento. Com a ajuda da arma sagrada de Ásia, o Cura do Crepúsculo, Kaito pôde se soltar mais. Ele aumentou o poder da ressonância, ignorando a dor intensa, e deixou o poder mágico ferver ferozmente. Ele descobriu que conforme sua força e resistência aumentavam, o mesmo acontecia com a intensidade da ressonância com sua arma sagrada. Se ele se comparasse a um pedaço de ferro, a ressonância era um processo de refinamento. Conforme o ferro era gradualmente forjado em aço, o poder de refino tinha que aumentar. Um dia, quando ele pudesse suportar totalmente os efeitos negativos da ressonância, a ressonância poderia não mais aumentar seu poder. Então ele seria capaz de liberar totalmente o poder da espada e do escudo do rei. Embora a Ásia tenha adormecido após 3 horas, o treinamento da noite foi muito frutífero. Vendo as duas belezas na cama, Kaito não as acordou. Ele se vestiu e saiu do quarto. Primeiro foi comprar o café da manhã e quando voltou, Rias e Ásia já estavam acordadas. Bom dia! Rias estava deitada na cama sorrindo e cumprimentando. Seu corpo sedutor estava à mostra, lembrando Kaito das cenas apaixonadas da noite passada. Levantem-se e tomem café, Kaito disse calmamente. Vocês duas vão se juntar a mim para o treinamento matinal mais tarde? Ah, sobre isso, você não precisa ir hoje. Rias sentou-se, saiu da cama com Ásia e elas começaram a se vestir. Algo errado? Vendo Rias pegando um sutiã preto, Kaito aproximou-se. Rias virou-se e Kaito a ajudou a prender o sutiã. Então ele olhou para Ásia. Você pode me ajudar também? Ásia corou e virou-se. Depois de ajudá-la, Rias vestiu uma camisa branca. Ela puxou seu cabelo vermelho incandescente para fora da camisa e explicou sorrindo. Temos uma nova tarefa hoje. Temos que investigar juntos. Partiremos depois do café da manhã. Entendido. A tarefa que Rias mencionou vinha do Duque Demônio. As tarefas variavam, incluindo a exterminação de demônios renegados da última vez, mas desta vez era uma investigação. Os detalhes eram desconhecidos e seriam explicados na chegada. Depois do café, eles se teletransportaram para a sala do clube na escola para se reunirem. Akeno Imejima e Koneko Toujou logo chegaram, e o grupo se teletransportou para dentro de uma casa comum. Um jovem bem vestido os cumprimentou, curvando-se respeitosamente e cerrando o punho. Samuel saúda a senhorita Rias. Não há necessidade de formalidades. Como um demônio de classe alta, era esperado que demônios menores cumprimentassem Rias dessa maneira. Apenas Kaito, Koneko e os outros, como seguidores mais próximos de Rias, podiam evitar tais formalidades. Estes são Kaito e Ásia, meus novos retentores. Você ainda não os conhecia, Rias apresentou.
Samuel sorriu. Ouvi dizer que a senhorita Rias tinha novos retentores, mas este é o nosso primeiro encontro. Olá, Kaito e Asia disseram em uníssono, com Asia retribuindo a saudação rapidamente. Certo, explique a tarefa. Qual é o segredo desta vez? Rias perguntou calmamente. Samuel criou uma barreira mágica e disse cuidadosamente, recentemente nosso pessoal no exterior foi atacado por anjos caídos, causando baixas consideráveis. O Duque suspeita que os anjos caídos estejam tramando algo e enviou batedores para investigar. Ele parou, olhou para Rias e continuou em voz baixa, mas nossos batedores perderam o contato após chegarem a um determinado local. O Duque suspeita que eles encontraram um infortúnio. Ele tirou uma fotografia do bolso. Rias e Akeno trocaram olhares e Akeno deu um passo à frente para examinar a foto, seus olhos se estreitando levemente. Este é o edifício, 3 quilômetros a oeste da Academia Kuo. Akeno reconheceu imediatamente o lugar pela foto. O prédio podia ser visto da escola deles. Isso é bem no meu território, Rias sorriu. Sim, por isso o Duque pensou em você, disse Samuel. Ele espera que você possa assumir esta tarefa, trazer seus seguidores e investigar. Descubra as intenções dos anjos caídos. Compreendido, eu aceito a tarefa. Não houve hesitação. A Academia Kuo era essencialmente o território de Rias, e ela tinha o direito de cuidar dos assuntos próximos. Após aceitar a tarefa, Rias olhou para seus seguidores. Vocês notaram algo em comum sobre este edifício? Não, mas anjos caídos estão sempre inquietos, não estão? Akeno sorriu, aparentemente despreocupada. Aqueles caras são irritantes. Koneko expressou seu desgosto pelos anjos caídos. Kaito não falou, mas olhou para a Asia. Kaito, e você? Alguma pista? Rias perguntou. Eu pensei em algo. Kaito assentiu. Ele se lembrou da batalha para salvar Asia. Os anjos caídos haviam mencionado algo grande e a arma sagrada de Asia era importante. Agora Samuel estava relatando problemas. Tudo isso poderia estar conectado? Após a explicação de Kaito, todos ficaram ligeiramente atonitos. De fato, pode estar relacionado. Rias ponderou. Se for assim, devemos investigar este lugar minuciosamente. Do lado de fora do edifício, Rias liderava a equipe. O prédio tinha mais de 200 metros de altura e cobria uma grande área. Era um lugar movimentado com entretenimento, comida e mais. Se os anjos caídos tivessem um segredo ali, seria espetacular para causar um alvoroço. Quem diria que havia uma base dos anjos caídos tão perto da nossa escola? Rias suspirou. Sem a investigação, teria sido difícil descobrir com seus informantes atuais. Sinto um cheiro desagradável. Koneko murmurou. Vamos simplesmente entrar? Asia estava preocupada ao ver o prédio movimentado. Ela temia que uma luta envolvesse pessoas inocentes. Eu combinei com o Samuel para usar magia e evacuar as pessoas se necessário, Rias assegurou, enrolando o cabelo elegantemente. Vamos ver o que eles estão tramando. Ela estava serena e imponente. Na escola todos sentiam que ela tinha uma aura de elegância fria e autoridade. Como cavaleiro e soldado, Kaito liderou o caminho, caminhando calmamente em direção à entrada. Os 2 primeiros andares do prédio estavam abertos, aparentemente normais, mas Kaito sentiu uma energia incomum e familiar de poder sagrado angelical. Obviamente, Rias e as outras sentiram também. Por aqui, Rias apontou uma direção. Kaito deu um passo à frente, olhando para as câmeras de vigilância. Quanto mais se aproximavam da força poderosa, mais câmeras havia. Como esperado, logo foram parados por um grupo de guardas de segurança. Capítulo 57. Parem. Esta é uma área privada, por favor, interrompam seus passos. Eram todos humanos. Mas suas expressões eram hostis. O olhar de Kaito varreu esses humanos e descobriu que cada um deles tinha um poder estranho à espreita, urgente e reprimido. Essas pessoas parecem problemáticas. E, usando crentes para bloquear nosso caminho? Esses anjos caídos continuam sendo desprezíveis. Rias debochou ao dar um passo à frente, seus olhos frios e intimidadores. Vocês, crentes de anjos caídos, afastem-se imediatamente. A multidão oposta agitou-se inquietamente. Aqueles malditos demônios vieram de novo. Preparem a barreira e capturem esses caras. Alguém deu o comando. Quanta tolice. Os olhos de Rias estavam frios enquanto ela ordenava suavemente, não percam tempo aqui. Nocauteiem todos e joguem-nos de lado. Kaito e Koneko Toujou avançaram diretamente como tigres. Embora os humanos de fato tivessem flutuações de poder, eles ainda eram fracos demais para Kaito e Koneko Toujou. Com alguns socos e chutes, eles derrubaram todos os oponentes. De repente, uma rajada de vento veio de trás. Alguém empunhando uma barra de ferro tentou atacar Kaito pelas costas. Kaito virou a cabeça calmamente, pronto para contra-atacar com um chute quando, de repente, um clarão de eletricidade aconteceu. Zap! O atacante teve convulsões e caiu no chão. Nossa! Akeno Imejima sorriu gentilmente, com um toque de excitação nos olhos. Faz um tempo desde a última vez que agi, não consegui me conter direito. Kaito, ela está realmente tendo problemas para suprimir suas tendências sádicas. Kaito sorriu e caminhou até o portão de ferro firmemente fechado à frente, sacando silenciosamente a espada do rei. Com um flash de luz fria, o portão de ferro de 10 centímetros de espessura foi fatiado como tofu. Kaito chutou-o, enviando o portão pelos ares. Ratatatata! O som de tiros ecoou lá dentro. Kaito caminhou calmamente à frente, formando um campo de força simples com sua magia, desviando todas as balas. Atrás dele, Rias e as outras o seguiram com facilidade.
seus demônios malditos. Um grupo de pessoas do lado oposto continuava disparando descontroladamente. Kaito franziu a testa ligeiramente e avançou a uma velocidade além da visão deles. Para eles, Kaito pareceu desaparecer de seu ponto original e reaparecer na frente deles em um instante. Com alguns tapas, ele nocauteou a todos e o mundo finalmente ficou em silêncio. É apenas este nível? Estes são meramente falsos crentes com um pouco de poder. Akeno Imejima questionou em voz alta. Rias ponderou e disse suavemente. Procurem cuidadosamente, não é tão simples aqui. Ásia de repente apontou para um salão vazio à frente, intrigada. Ali, parece familiar. Há uma estátua de anjo ali. Estando mais perto, Kaito informou o grupo. Eles se aproximaram e viram uma estátua de anjo de 10 metros de altura ali parada. A estátua do anjo, com 12 asas abertas, parecia muito sagrada, mas por estar sem roupa, também parecia um tanto incongruente. Tis, quem tem um senso de humor tão distorcido? Rias olhou desdenhosamente para a estátua do anjo, fixando os olhos em seu abdômen. Usando sua magia, o abdômen da estátua brilhou, revelando um portal espacial. É uma dimensão separada, uma estrutura bem grande. Akeno Imejima sorriu. De fato, até eu preciso de recursos da família para criar uma dimensão separada. Este não é um simples base de anjos caídos. Rias falou suavemente, sua expressão um pouco sombria, pois aquele lugar era muito perto da Academia Kuo, o que era uma provocação direta à sua autoridade. Kaito, lidere o caminho. Tudo bem. Kaito respondeu sem hesitação, entrando no portal espacial. Assim que passou, ele sentiu uma onda de poder, com inúmeras lanças de luz disparando em sua direção. Preparado para isso, Kaito implantou imediatamente o campo de proteção de seu escudo sagrado, anulando todos os ataques. Como esperado, havia muitos anjos caídos do outro lado, pelo menos 20 deles. Claramente, o assalto anterior de Kaito e sua equipe os havia alertado. Atrás dele, Rias e as outras o seguiram rapidamente, lançando seus contra-ataques. O imenso poder mágico de Rias surgiu, transformando-se em poder de destruição que varreu o local. 2 gritos ecoaram enquanto os anjos caídos, pegos de surpresa, eram incinerados. Droga, é aquela princesa da exterminação de cabelos vermelhos. A reputação de Rias era evidentemente bem conhecida, com alguns a reconhecendo imediatamente. Afinal, Rias era a princesa da família Gremori e a herdeira do próximo chefe da casa. Sua beleza, status e poder eram todos excepcionais. No ataque feroz, Rias e as outras não se contiveram, atacando agressivamente assim que entraram. O corpo de Akeno Imejima estava cercado por relâmpagos deslumbrantes enquanto ela lançava uma enorme bola de raios nas fileiras inimigas, paralisando-os instantaneamente. No segundo seguinte, Koneko Toujo avançou contra as linhas inimigas, seus punhos delicados possuindo um poder explosivo aterrorizante, atingindo um anjo caído que não conseguia se mover. O último gritou enquanto era enviado voando por mais de 100 metros, deixando uma longa vala no chão. Koneko então agarrou o braço de outro anjo caído, balançando-o como uma boneca de pano e batendo contra o chão. Depois de 2 balanços, o pobre coitado ficou mal respirando. Era difícil acreditar que tal cena era causada por uma garota pequena como Koneko. A luz sagrada revidou com o contra-ataque dos inimigos chegando a tempo. 2 anjos caídos lançaram magia de luz sagrada. Embora corrompidos pelo desejo, eles ainda empunhavam poder sagrado, liberando uma luz angelical radiante que fez as pupilas de Koneko se contraírem. Era um ataque de 2 anjos de alto escalão. Diante das balas de luz sagrada que chegavam, Koneko pôde apenas cruzar os braços para se proteger, sendo atingida no segundo seguinte. Ela foi lançada para trás dezenas de metros, mas com a imensa força e defesa de sua peça de torre, conseguiu resistir ao ataque. A expressão de Koneko permaneceu inalterada enquanto ela se examinava, encontrando apenas ferimentos leves nos braços. No entanto, suas roupas não tiveram tanta sorte, rasgando-se para revelar sua cintura fina e barriga lisa, com sua saia também em farrapos. Vendo Koneko isolada, Kaito não pôde ficar parado. Ele a seguiu para dentro das linhas inimigas com a espada do rei. Embora não tivesse a incrível defesa e força de Koneko, seu conjunto de espada e escudo sagrado do rei o tornava igualmente formidável tanto no ataque quanto na defesa. Conforme seu poder crescia, a força da espada e escudo sagrado do rei tornava-se mais evidente. A espada do rei se destacava na ofensiva, seu poder de ataque era tão grande que podia romper a armadura sagrada dos anjos caídos. Quando Kaito liberava totalmente seu poder, sua capacidade destrutiva disparava. No entanto, o núcleo da espada e escudo sagrado do rei não residia na espada do rei, mas no escudo prateado. Este escudo, manchado com o sangue de um rei benevolente, detinha um poder imenso. Sua habilidade central, a fortaleza do crepúsculo infinito, era forte. Embora Kaito pudesse usar apenas uma fração desse poder, ativá-lo totalmente o tornaria invencível. Sem usar a habilidade central, Kaito simplesmente implantou o campo de proteção do escudo sagrado, movendo-se pelas fileiras dos anjos caídos de alto escalão sem ser desafiado. Tendo alcançado o posto de demônio de nível médio, os ataques dos anjos caídos não conseguiam romper a defesa de Kaito. Infelizmente, Kaito ainda não podia fazer o exame de promoção, permanecendo um demônio de classe baixa. Mas isso não importava. Seu poder de combate já era o mais alto entre os demônios de nível médio, o que era crucial.
Com Kaito e Koneko formando uma linha de frente formidável, e Asia constantemente apoiando-os com sua cura, Rias e Akeno e Mejima liberaram todo o seu poder de fogo. O ataque delas fazia o couro cabeludo dos anjos caídos formigar. Bum! Uma explosão massiva ocorreu, com relâmpagos deslumbrantes serpenteando pelo ar. Akeno e Mejima sorrindo derrubou 7 de uma vez. Por que eles são tão fortes? Um anjo caído, paralisado pela eletricidade, parecia aterrorizado. Nossa, você parece bem animado. Akeno e Mejima sorriu docemente, mas golpeou ferozmente. Seu poder mágico fazia os olhos dos anjos caídos tremerem. Podemos conversar. Afinal, não precisamos lutar até a morte, certo? A guerra acabou séculos atrás. O apelo dele foi recebido com um raio massivo. Bum! O pobre coitado caiu, soltando fumaça. Oh, ele estava dizendo algo sobre parar? Akeno e Mejima inclinou a cabeça de forma fofa, então sorriu docemente. Deixa para lá, ele já foi eletrocutado. Vendo os demônios poderosos, os anjos caídos restantes sabiam que não poderiam escapar, decidindo lutar desesperadamente. Vamos fazer isso. O Senhor Cocabiel nos vingará. O poder dele surgiu, tornando-se mais intenso. Parecia que planejavam ir com tudo. Kaito olhou para os anjos caídos, vendo o poder sagrado deles ferver. Ele girou o pulso. Um círculo mágico vermelho-púrpura apareceu em sua palma, então um selo prateado surgiu. Vá! Kaito comandou suavemente enviando o selo a voar. O pequeno familiar bateu as asas, o selo prateado carimbando as mulheres uma por uma. Conforme o poder do selo e o campo de selamento se desdobravam, os anjos caídos foram imediatamente silenciados. Hip, hip, hip. Suas roupas se despedaçaram, deixando os anjos caídos expostos, cada um marcado com um selo roxo brilhante de correto. Hein? Os anjos caídos ficaram atônitos, então caíram do céu, colidindo contra o chão. Que tipo de poder é este? Desgraçado. Morrer não era assustador. Isso era pior. Os anjos caídos estavam furiosos. Fera. Pervertido. Eles amaldiçoavam, achando aquilo pior do que a morte. Capítulo 58. Kaito permaneceu calmo, mas Koneko Toujo interveio. Isso foi patético. Kaito ficou momentaneamente sem palavras. Koneko, de que lado você está? Estou do lado das mulheres, Koneko respondeu secamente. Eu não usaria esse movimento em você de qualquer maneira. Mesmo assim, esse movimento continua sendo patético, Koneko comentou, parecendo fazer beicinho. Kaito suspirou, dando um peteleco na marca mágica de selamento que zumbia ao seu redor como uma abelhinha, e falou em tom firme. Minha reputação será arruinada por você mais cedo ou mais tarde. O momento escolhido por Kaito para usar o campo de magia proibida foi perfeito, e os anjos caídos restantes foram capturados vivos. Com as marcas mágicas de selamento restringindo-os, eles não seriam capazes de causar nenhum problema a curto prazo. Rias retraiu sua magia e, junto com Akeno e Mejima, aproximou-se. Ótimo tempo, Kaito. Ela sorriu, elogiando o controle de Kaito sobre o campo de batalha. Sua intervenção frustrou o plano desesperado dos anjos caídos e deu a ela a oportunidade de interrogá-los. Bom dia, belas anjos caídos. Rias manteve um sorriso elegante, mas para os anjos caídos, ela parecia superior e prepotente. O que há para se orgulhar? Uma das anjos caídos bufou friamente. Embora derrotadas, elas ainda eram desafiadoras. Elas não perceberam que aquele era apenas o comportamento habitual de Rias. Sua aura fria e distante a fazia parecer inalcançável, razão pela qual ela era a deusa dos sonhos de todos os garotos da Academia Kua. Ah, não há nada do que eu deva me orgulhar. Derrotar alguns fracotes como vocês não vale o meu orgulho. O sorriso elegante de Rias permaneceu enquanto ela se aproximava das anjos caídos caídas no chão, olhando-as de cima. Então, qual é o plano de vocês? Naturalmente, as anjos caídos não cooperaram, e uma delas imediatamente explodiu em uma risada de deboche. Interrogar a gente? Você está sonhando, sua vadia. Acha que pode sair deste espaço viva? Aquele mestre vai matar todos vocês. Ah! Um lampejo de luz fria e uma espada perfurou a boca da mulher, do lado direito para o esquerdo. Com um giro da lâmina, uma língua decepada misturada com dentes e carne voou para fora, e sangue espirrou para todos os lados. Kaito segurava a espada do rei, pisando no rosto da mulher, pressionando sua cabeça contra o chão, olhando-a de cima com uma expressão serena. Você parece não saber como falar adequadamente. Seu tom era calmo, mas seus olhos negros estavam cheios de uma força opressiva. Esse comportamento tranquilo combinado com a crueldade repentina passava uma sensação ameaçadora, intimidando efetivamente as anjos caídos restantes. Vendo Kaito protegendo-a tão ferozmente, o sorriso de Rias aumentou, claramente apreciando suas ações. Enquanto isso, Akeno e Mejima parecia arrependida. Ora veja, eu deveria ter aproveitado essa chance. Ela se lamentou por não ter agido a tempo, deixando Kaito roubar a oportunidade. Era uma chance tão boa para um pouco de diversão sádica. Kaito olhou calmamente para as 4 anjos caídos restantes. Ainda restam 4. Ah, Kaito, você é tão atencioso, Akeno e Mejima riu. Quem sabe que tipo de consideração era aquela, talvez porque Kaito deixou 4 alvos para o prazer sádico dela. Rias olhou para Akeno, não flerte com Kaito. Ara, tudo bem. Kaito então falou, Rias, se não conseguirmos nada desses caras, devemos verificar nós mesmos. Não vamos ficar aqui por muito tempo. Você tem 2 minutos, Rias instruiu Akeno e Mejima. Sim, presidente. Akeno e Mejima lambeu os lábios, sorrindo para os anjos caídos. Para elas, seu sorriso gentil parecia sinistro.
O que você vai fazer? As anjos caídos tremeram levemente, o medo rastejando em seus corações. Ah, não se preocupem, temos 2 minutos para passar juntos. O tom de Akeno era suave, mas as pontas de seus dedos soltavam faíscas de relâmpagos dourados. Logo, o lugar ecoou com gritos agonizantes. Em apenas 2 minutos, os gritos passaram de agudos a fracos. Kaito segurou Asia, deixando-a esconder o rosto em seu peito, protegendo a garota de coração puro da cena horrível. Akeno voltou, seu sorriso gentil intacto, mas suas pernas brancas longas e esguias ainda estavam manchadas de sangue. Ela não parecia se importar com sua aparência aterrorizante naquele momento e falou com Rias e os outros. Eles foram bem teimosos. Apenas mencionaram a localização central deste espaço, que parece ser algum tipo de laboratório. Kaito comentou despreocupadamente: entendo. Aquele lugar deve ser perigoso. Certamente. Eles provavelmente planejam nos emboscar lá, Akeno disse com um sorriso. Mesmo assim, temos que ir para lá. Ria sorriu levemente. Vamos ver que tipo de surpresa eles prepararam para nós. O grupo partiu imediatamente. Após lidar com as anjos caídos, parecia haver pouca resistência restante neste espaço. Kaito e os outros avançaram sem impedimentos até a área central. Aqui ficava um laboratório, repleto de tecnologia moderna. Parecia que as anjos caídos haviam movido estruturas humanas para cá. À primeira vista, Kaito sentiu que o laboratório lembrava uma gaiola, com pilares de metal imbuídos de poder sagrado cercando-o. A porta do laboratório estava fechada e Kaito e Koneko Toujou lideraram o caminho. A porta, sentindo a aproximação deles, abriu-se automaticamente para os dois lados. A cena no salão entrou em vista. Isso é, ao ver a cena à frente, Asia cobriu a boca. No salão, havia fileiras de frascos cheios de um líquido verde. Dentro de cada frasco, um humano flutuava, tanto homens quanto mulheres, quase 100 no total. Experimentos humanos? Kaito ergueu uma sobrancelha, sentindo sinais de vida nessas pessoas, mas também uma sensação estranha, como se não fossem mais humanos, apenas cascas vazias. Esses tolos insolentes extraíram as almas dessas pessoas, Rias disse, com o rosto obscurecido. Onde estão as pessoas? Provavelmente fugiram, Kaito respondeu. Essas pessoas provavelmente eram inúteis para eles, então as deixaram aqui. Anjos caídos astutos, Rias bufou friamente. Neste momento, ouviram o som de vidro quebrando. Eles se viraram para ver o vidro de um recipiente rachando e depois se estilhaçando completamente. Uma mulher humana caiu do líquido, tossindo violentamente, o que logo se transformou em rosnados baixos, indicando dor extrema. Uma cena aterrorizante se desenrolou rapidamente. Sua pele começou a apodrecer rapidamente, seu corpo inteiro inchando grotescamente, transformando-se em um monstro hediondo em meros segundos. Acompanhado por um cheiro nauseante, o monstro humanoide coberto de pus levantou-se, rugindo para Kaito e os outros. O que está acontecendo? Kaito olhou para Rias. Rias suspirou levemente. Eu já te disse antes, seja anjos, demônios ou humanos, a forma externa é moldada pelo poder da alma. É por isso que o poder da alma pode afetar o corpo e as armas sagradas. Ela olhou para o monstro humanoide à frente com olhos frios. Mas se a alma é extraída ou corrompida, o corpo externo sofrerá mutações bizarras, como vemos aqui. O demônio renegado que lutamos antes passou por isso, embora ele tenha caído por conta própria, corrompendo sua alma. Em outras palavras, esses humanos tornaram-se cascas sem alma, transformando-se em mutantes imprevisíveis. Isso é cruel demais. Asia estava visivelmente abalada com a visão. Sua natureza inerentemente gentil não conseguia aceitar tal crueldade. Experimentos ainda mais cruéis existem, mas tanto anjos quanto demônios atualmente proíbem tais experimentos. Rias continuou, apontando para o líquido verde com uma expressão gélida. Este líquido parece ser um agente indutor de hibernação. Mergulhar nele coloca o corpo em um estado dormente. Parece que as pessoas aqui sabotaram esses tanques antes de partirem. Alguém planeja usar esses mutantes para nos matar, Akeno riu. Não será tão simples assim. Rias balançou a cabeça. Esses mutantes são fracos demais. A verdadeira ameaça está adiante. Kaito deu um passo à frente, canalizando o poder mágico em sua espada, a espada do rei brilhando intensamente. O monstro humanoide avançou sobre Kaito, mas no segundo seguinte, foi atingido pela luz deslumbrante da espada e lançado longe. Esperando incinerá-lo com um golpe, Kaito ficou surpreso. Essas pessoas têm poder sagrado nelas, Rias revelou. Parecia que aqueles que conduziam os experimentos tinham ambições significativas, concedendo poder sagrado a humanos comuns. Kaito golpeou com sua espada novamente, desta vez com mais poder mágico, reduzindo com sucesso o mutante a cinzas. Akeno e os outros também agiram, destruindo todos os sujeitos experimentais no laboratório antes que pudessem sofrer mutação. Desperdiçamos muito tempo. O mentor provavelmente está pronto. Kaito falou suavemente, ciente de que não podiam ignorar os sujeitos experimentais. Se a barreira espacial se rompesse e esses mutantes escapassem, causariam um caos lá fora, tornando-se um problema significativo. O que quer que estejam planejando é fútil, Rias disse com confiança. Como herdeira da família Grimoire e irmã do atual rei demônio, ela tinha todos os motivos para estar confiante. Passando por cima dos destroços, Kaito e o grupo entraram nas profundezas do laboratório. Logo encontraram um novo inimigo. Um homem de meia-idade em um jaleco de laboratório, com óculos grossos e olhos injetados de sangue por falta de sono, virou-se para encará-los. Ele tinha o ar de um cientista louco. Bem-vindos.
Meu nome é Ituzo Griffon, um cientista louco. Ao ver Rias e os outros, o homem apresentou-se com uma expressão maníaca, colocando a mão direita no peito e fazendo uma reverência lenta e cavalheiresca. Eu estive esperando por vocês. Oh, os anjos caídos deixaram você para cobrir a retirada deles? Rias deu um passo à frente, a mão direita no quadril, seu cabelo ruivo fluindo com. Capítulo 59. No entanto, este cientista louco, profundamente enganado, não acreditaria. Poderia-se dizer que ele havia se tornado um crente fervoroso, indiferente à vida e à morte, convencido de que mesmo que seu corpo perecesse, sua alma alcançaria a vida eterna sob a proteção de seu Deus. X, as palavras de um demônio nunca são dignas de confiança. Os olhos injetados de sangue de Ituzo brilharam com loucura, emitindo uma risada histérica. Pois bem, deixem-me mostrar a vocês nossa grande criação. Ele abriu os braços e o maquinário atrás dele rugiu. O chão abriu lentamente um buraco, erguendo uma gaiola de dentro dele. Dentro da gaiola de metal especial imbuída de poder sagrado estava um jovem rapaz de olhos fechados, parecendo em nada diferente de um humano comum. Mas para Kaito e os outros, parecia que este rapaz abrigava um imenso poder sagrado dentro de si. Experimento número 02, um dos nossos 2 sujeitos mais perfeitos até hoje. Usar vocês, demônios, para testar o poder dele é mais do que adequado. Garraha, mal posso esperar para ver o desempenho dele. Ele é nossa criação, nosso Deus. Kaito sorriu com desdém, divertido com a tacanhez deste cientista humano. Tanta ignorância é de fato risível. Esse nível de poder é digno de ser chamado de Deus? Ele sorriu levemente, seu tom calmo, mas para Ituzo, soou cheio de deboche. Vocês demônios são arrogantes como sempre. Aqueles infiltrados de antes eram iguais e acabaram sendo capturados vivos. Muito bem, vocês também serão capturados. Ituzo esfregou as mãos excitado, seu olhar varrendo Kaito, Rias e os outros. Ele lambeu os lábios de forma repugnante. Afinal, vocês serão excelentes sujeitos experimentais. O comportamento do cientista louco incitou diretamente a raiva de Rias. Deixem-me mostrar nossa obra-prima. Número 02, Capturus, mas não os mate completamente. Ao comando de Ituzo, a gaiola ao lado dele abriu-se sozinha, e o rapaz anteriormente imóvel abriu os olhos abruptamente. Aqueles olhos eram de um verde profundo. Padrões de luz brilhante surgiram no corpo do número 02, formando rapidamente uma armadura sagrada. Simultaneamente, uma espada de luz materializou-se em sua mão. Rias e Kaito sentiram uma onda de poder sagrado vindo dele, aparentemente próxima à de um demônio de classe alta. No momento seguinte, o número 02 lançou um assalto, movendo-se a uma velocidade que rivalizava com a de Kaito aprimorada pela peça do cavaleiro. Kaito levantou imediatamente o escudo, ativando o campo de proteção total. Crack! Um som nítido ecoou quando o campo protetor do escudo foi estilhaçado com um único golpe. Os olhos de Kaito se estreitaram enquanto ele agarrava o escudo físico à sua frente. No momento seguinte, a lâmina da espada de luz atingiu pesadamente o escudo. Bang! Uma dormência severa espalhou-se por seu armo, e o corpo de Kaito foi empurrado para trás por mais de 1 metro pela força poderosa. Sem hesitação, Kaito contra-atacou com um corte rápido, seu poder mágico surgindo. A espada do rei atingiu o número 02, mas o que poderia facilmente perfurar poder sagrado foi bloqueado, apenas lançando o número 02 para longe sem cortar seu corpo. Enquanto a poeira baixava, o número 02 emergiu ileso, sua armadura sagrada brilhando sem um arranhão. Nada mal. Rias elogiou suavemente, pensar que você poderia modificar um humano a este ponto com sua tecnologia. Parece que você dedicou um esforço considerável. Você está surpresa? Tem ainda mais. Ituzo riu orgulhosamente. Estou ansiosa para ver. Rias sorriu calmamente, não levando o número 02 a sério. Observando Kaito enfrentar o número 02, ela disse calmamente. Kaito, você assume ele primeiro. Nós daremos cobertura. Ela pretendia usar isso para treinar as habilidades de combate de Kaito. Kaito assentiu diretamente. Deixe comigo. O oponente de fato era um inimigo formidável, e Kaito pretendia usar esta chance para testar sua força de combate. Desde seu último avanço, ele não havia lutado com todo o seu poder. Embora o número 02 parecesse próximo a um demônio de classe alta em termos de poder sagrado, ele não havia ultrapassado totalmente esse limite, tornando-o um parceiro de treino ideal. Mesmo que Rias não tivesse sugerido, Kaito não gostaria que elas interviessem. O escudo girava em torno de seu corpo enquanto Kaito empunhava a espada do rei, avançando mais uma vez contra o número 02. Os dois colidiram novamente, desta vez ambos preparados, nenhum recuando. O choque de magia e poder sagrado provocou um redemoinho. A espada do rei brilhava intensamente, sua tonalidade roxo escura infundida com a magia de Kaito, enquanto a espada de luz do número 02 brilhava dourada. Suas colisões enviavam ondas de choque. A troca feroz criou ondulações no ar, distorcendo-o, com ambos os lados equilibrados. Onde quer que colidissem, o chão se estilhaçava e dispositivos experimentais de metal desmoronavam como argila. Tanto Kaito quanto o número 02 exibiam um poder destrutivo muito além dos demônios de classe média típicos, destacando-se mesmo entre esse nível. A magia do Kaito tornou-se tão forte assim? Akeno Imejima ficou levemente surpresa, lembrando que Kaito havia avançado recentemente. Como sua magia superou a de muitos demônios de classe média em tão pouco tempo. Isso é porque ele tem treinado diligentemente, a expressão de Ria suavizou.
Ela sempre soube que Kaito treinava seriamente todos os dias, não apenas na assinatura de contratos, mas também usando o perigoso método de ressonância da Gear todas as noites. Todos os dias ele se esforçava para se tornar mais forte, não deixando nenhum método de lado. Seu progresso não surpreendeu Rias nem um pouco. Ele merecia isso. A Ásia também sabia bem disso, tendo auxiliado Kaito em seu treinamento. As feridas de seu treinamento muitas vezes a chocavam, fazendo-a querer que ele parasse. Mas ela sabia que ele não desistiria facilmente, então ela perseverou, aumentando suas habilidades de cura ao tratar os ferimentos de treino dele. Droga número 02, o que você está fazendo? Não consegue nem lidar com um único demônio? Ituzo estava frustrado, não vendo o número 02 dominar como esperado. Afinal, o número 02 havia despedaçado facilmente espiões demônios de classe média antes. O número 02 pareceu receber a ordem, seu poder sagrado fervendo, a espada de luz brilhando intensamente enquanto ele adotava uma abordagem de tudo ou nada. Kaito permaneceu composto, bloqueando os ataques ferozes com o escudo sagrado. Apesar do aumento do assalto, ele resistiu a cada golpe. Ituzo não era cego, percebendo rapidamente que algo estava errado. O que há com aquele escudo? É uma arma sagrada? Oh, você tem bons olhos, reconhecendo-a como uma arma sagrada. Ria sorriu orgulhosamente, claramente satisfeita com o desempenho de Kaito. Pensando bem, Kaito nunca a havia decepcionado, sua excelência estava além de qualquer reprovação. Droga, então é uma arma sagrada. Bem, armas sagradas não são invencíveis. É hora de ver o verdadeiro poder do número 02. Observem de perto. Nem eu sei o resultado. Ele riu maniacamente, comandando o número 02. Use a espada sagrada. Ao ouvir o comando de Ituzo, a expressão de Rias finalmente mudou. Espada sagrada. O termo espada sagrada deixou a expressão de Ria séria. Ao comando de Ituzo, o número 02 desfez a espada de luz e no momento seguinte, uma espada longa exalando aura sagrada apareceu em sua mão. O surgimento desta espada fez todos os demônios presentes sentirem um calafrio, como se um inimigo natural tivesse chegado. O olhar de Kaito varreu a espada sagrada, sentindo que era uma arma formidável, apesar de não entendê-la completamente. Esta é uma das 6 relíquias sagradas guardadas pela igreja? Como você conseguiu isso? Os olhos de Rias escureceram enquanto ela dava um passo à frente. Kaito, cuidado. Enfrentaremos ele juntos. Tudo bem. Kaito assentiu sem hesitação. Parecia que Rias conhecia o poder destrutivo da espada sagrada e estava preocupada que Kaito pudesse não ser páreo para ela, decidindo assim unir forças. Ituzo riu. Todos os meus experimentos visam tornar os humanos adequados para empunhar espadas sagradas. Contemplem os resultados da minha pesquisa. Grandioso, não é? Entendo. Eu já ouvi falar do Projeto Espada Sagrada. Aquilo foi obra sua também? Rias perguntou friamente. É surpreso que você saiba sobre isso. Sim, foi o projeto do meu mestre. Juntar-me a ele permitiu que eu me aprofundasse na verdade da vida e da alma. Ituzo abriu os braços, parecendo que queria abraçar algo, aparentando estar bastante perturbado. Rias respirou fundo, entendendo a gravidade da situação. A poderosa espada sagrada da igreja estava aqui, sugerindo um possível envolvimento da igreja neste plano. A situação tinha muitas incertezas, mas derrotar este cara era primordial agora. Todos os membros ataquem. Rias abriu os dedos, optando pelo método mais seguro e direto de ataque em grupo para evitar ferimentos. O número 02 empunhava a espada sagrada, seu poder sagrado já substancial tornando-se ainda mais esmagador. Kaito recebeu um golpe com o escudo sagrado, seu braço ficou dormente, e notou a magia dentro do escudo sendo extinta, sinalizando uma situação terrível. Espadas sagradas são relíquias históricas, armas reais passadas através da história. Evite ser atingido, ou você sofrerá grandemente. Rias alertou Kaito enquanto lançava seus feitiços. No entanto, o poder aterrorizante da espada sagrada começou a aparecer. No estilo de ataque suicida do número 02, ela não apenas anulava os ataques de Rias e dos outros, mas também impedia Koneko de se aproximar. As propriedades antidemônio da espada sagrada faziam seu impacto ser significativamente danoso, causando dor extrema mesmo de um pequeno corte. Koneko, confiando em sua força e defesa, sentiu-se limitada pela restrição da espada sagrada, incapaz de exercer todo o seu poder. Após um choque feroz, a espada sagrada do número 02 cortou o ar, passando raspando pelo lado de Akeno e destruindo uma porção significativa do equipamento experimental. A poeira baixou e até Ituzo, à distância, ficou aterrorizado pelo poder pavoroso da espada sagrada. Ah, o que acham disso? Este é o poder da arma de um deus, a espada sagrada. Calha a boca, Rias não conseguiu conter sua raiva, lançando uma onda de poder mágico de suas mãos, atacando continuamente o número 02. A Ásia também lançou feitiços de cura para manter a força de batalha de Kaito e dos outros. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!